Então vamos começar, né? Se eles aparecerem, a gente... Tá bom? Samira, Pedro da Luz, com vocês. Desculpa, isso. Posso projetar? Por favor. Pronto. Vocês veem a tela inteira? Sim, estamos vendo. Tá totalmente aberto? Porque para mim não está aberto. Não, isso não tá. Não está inteira, não? Não. Agora tá. Agora sim. Sim. Ótimo. Posso iniciar, João? Pode. Primeiramente, um bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de participar do Enon Park. Eu sou Samira Santos, sou doutoranda do programa de pós-graduação da UF. Eu estou trazendo aqui esse artigo que foi... Deixa eu ver se eu fecho aqui. Que foi desenvolvido em parceria com o professor Pedro da Luz, que é professor e coordenador do programa e também meu orientador, e com Guilherme Ragone. O artigo está intitulado A Contextualização na Projetação Arquitetônica Contemporânea, um ato poético de uma leitura ética. Importante lembrar que esse artigo ele é retrato de uma pesquisa que está em desenvolvimento. O que nós estamos trazendo aqui é uma reflexão inicial, uma reflexão aberta, e eu vou ser bem sucinta no uso das palavras, pelo tempo, né? E ao final, caso o João entenda aplicável, cabível, a gente discute um pouco mais. A estrutura do artigo, para apresentar, foi dividida em duas partes. Primeiro, nós vamos apresentar o cenário da produção arquitetônica contemporânea. Para isso, nós olhamos para a cidade e identificamos os atravessamentos do neoliberalismo. Depois, a gente olha especificamente para a espacialidade dessa cidade e, por fim, aponta a arquitetura como sujeito. Na segunda parte, a gente vai olhar especificamente para a projetação arquitetônica e a contextualização, pensando o que é contexto e o que é contextualizar. Então, olhar para essa cidade pretendendo algum entendimento sobre essa contemporaneidade, a gente vai se apoiar em conceitos de autores como o conceito de liquidez, do Bauman, o conceito de supermodernidade, do Marco G, ou a noção de nova racionalidade, do Dardot e Laval. E nós vamos, com Bauman, pensar que está na gênese da era moderna uma separação estrutural entre tempo e espaço. E que dessa gênese a hoje há um percurso onde há um aumento de velocidade no movimento. Então, o usufruto do espaço neste percurso depende cada dia mais dos meios de transporte. Então, ainda nesse percurso, podemos pensar esses meios de transporte como ferramenta de poder. O que distingue esse percurso do hoje é que nossa velocidade hoje é a instantaneidade. Então, nós deixamos de atribuir, entre aspas, né, poder ao meio de transporte, entre aspas, e podemos pensar num poder extraterritorial. Dizendo isso de outro modo, a gente está pensando que o espaço não é necessariamente imobilizador. Assim, nessa contemporaneidade da cidade desenhada pela especulação imobiliária e pelo capital financeiro, que nós estamos precisando lidar com a desmaterialização, com a retórica do fragmento e com a desterritorialização. A partir de uma série de leituras convergentes sobre esse poder extraterritorial, o que se põe em questão não é o valor da materialidade do espaço, do território, da arquitetura. Mas nós acreditamos potência a experiência concreta dessa espacialidade como fonte de arrebatamento do sujeito. E para isso a gente vai, por exemplo, dar as mãos a Marilena Chauí, que vai falar da percepção como vivência corporal, onde o sujeito está no mundo com as suas afetividades, desejos, paixões.
Ou a gente vai com Harvey, que olhando para a geografia da cidade, também trata da desterritorialização, mas destaca que, apesar dela, o capital ainda utiliza a estrutura, a produção urbana para lidar com as suas crises de excedente. Essa espacialidade, a gente poderia estar tratando dela como o espaço civil de que fala Bauman ou o lugar antropológico de que fala Marcoggi. No entanto, nessa cidade neoliberal, para onde a gente olha, a gente está lidando, na verdade, com os espaços vazios, não lugares êmicos, lugares fágicos. Denotando isso, impossibilidades e dificuldades de lidar com a alteridade. Mas destaque-se que esses espaços, eles são o meio do objeto arquitetônico e são também constituídos por estes objetos. Então, a gente vai lá dar as mãos a outros autores que vão pensar a arquitetura, por exemplo, a Diane Girardo, pensar a produção da arquitetura como indiferente aos impactos nas cidades, no crescimento das periferias, da degradação ambiental. Ou a gente vai, junto com Pedro Fiore Arantes, pensar na preponderância da arquitetura produtora de renda, uma arquitetura que se faz sobre um canteiro de obras que é a expressão da perversão neoliberal, né? Um canteiro que continua a exploração de trabalhadores precarizados. Sem que essas referências trazidas aqui elas esgotem a leitura sobre a prática arquitetônica instrumentalizando o neoliberalismo, nós ficamos com uma leitura abrangente sobre isso que está posto. Nós apostamos, então, numa necessária análise crítica dessa espacialização contemporânea, como um todo, e da responsabilização da produção arquitetônica, que entendemos deve ensejar uma atuação crítica, como um fazer político. Se identificamos que a arquitetura por si não dá conta de tratar de uma verdadeira racionalidade neoliberal inculcada nessa produção da cidade, ela, a arquitetura, não está impedida de posicionar-se ou ser posicionada. Essa arquitetura, ela não somente dá a ver, mas ela própria instrumentaliza, promove e materializa a produção dessa cidade, que nesse cenário neoliberal produz e reproduz a sua própria lógica. Mas isso não é uma condição dada. Reagindo a leituras de inevitabilidade histórica, nós perseguimos proposições que questionem esse status quo. E, para isso, a gente se apoia em leituras do espaço, em leituras da arquitetura. Para leituras do espaço, a gente vai à geógrafa Doreen Massey para pensar na importância de como se pensa espaço. Espaço como lugar de interrelações, de heterogeneidade e sempre em construção. Especificamente na arquitetura, a gente vai, por exemplo, com o Mahfouz, que aponta a necessidade do escape à arbitrariedade, propondo que seja controlada pela fundamentação de decisões projetuais, no que ele identifica como aspectos essenciais da arquitetura, entendendo ele que dessa apropriação resultará uma chamada forma pertinente. Ainda na arquitetura, a gente vai com Reinhold Martin pensar na argumentação dele a favor de uma criticalidade, que se põe contra a pós-crítica, que pensa a instauração de um realismo utópico, na transgressão de códigos disciplinares com uma realidade criticamente reinventada. Nós estamos, com isso, trazendo a produção arquitetônica como modo de ensejar uma atuação crítica, legitimando, então, a projetação arquitetônica. E, a partir dela, da projetação, nós fazemos aqui uma específica aposta. Nós apostamos no diálogo, ou melhor, em diálogos entre a arquitetura e o espaço. Apostamos numa projetação que concebe a arquitetura como objeto relacional. Ele, para além de si, arrancado de uma exclusivista autorreferência. Numa projetação que constrói um olhar para o meio, olhar e reconhecimento de um outro, com o qual devemos lidar e não engolir. A este outro, com o qual a arquitetura tem sempre a oportunidade de dialogar, chamamos contexto arquitetônico.
Para pensar esse contexto, a gente faz uma arqueologia, vai identificar a palavra contexto e suas derivações, introduzida na teoria da arquitetura a partir da década de 50 e 60, não só na teoria, mas também na produção, em que se põe em jogo esta relação do objeto com a cidade. E a gente pode identificar alguns marcos ou demarcações fluidas, que nós poderíamos dizer que há um marco no modernismo, com a desgastada noção de tábula rasa, no pós-guerra, quando emerge a noção de contextualismo, na década de 80, quando esse contextualismo começa a ser contestado a partir da noção de autonomia da disciplina, ou no início dos anos 2000, com a arquitetura projetiva. Feita a arqueologia, a gente foi procurar uma conceituação, alguma teorização. E nessa conceituação, a gente volta lá no Mahfouz, que vai destacar o lugar. Lugar, um dos 4 aspectos essenciais da arquitetura. Ele entende que é complexo, que envolve a topografia, geometria, cultura, história e clima. Mas ele nos põe alertas que é importante pensar na relação do lugar com a arquitetura, sendo um constitutivo do outro, e alerta para o risco de que essa mesma relação possa esvaziar o objeto. Ainda conceituando, a gente vai a Bernard Tschumi, que também está dizendo que contexto é alguma coisa ampla, histórico, geográfico, cultural, político e econômico, e que nunca é somente visual. 5 minutos, Samira. Obrigada. E conclama a ele a relação contexto-conceito. Concordando e sobrepondo a tudo isso, nós destacamos que esses conceitos nos ajudam a pensar conteúdo. Mas para pensar a apropriação do conteúdo na projetação, nós destacamos que o olhar, o reconhecimento e a legitimação desse contexto passam por um ato, o ato projetual, que é resultante de uma intenção contextual. Pensando que a contextualização não é algo da ordem da essência da arquitetura, mas dado por essa intenção. Nessa intenção pode estar contido um enfrentamento desse status quo de que falamos e ele se dá a partir de um posicionamento ideológico. Vinculamos, então, a contextualização a posturas éticas, à medida que pretenda enfrentamentos e transformação. Mas, para além de uma arqueologia e para além de conceituações, nós estamos aqui, agora, reconhecendo o contexto como algo que se assemelha a uma escrita assêmica, que aspira à ilegibilidade e provoca problemas teóricos. A partir para encerrar, a partir dessa construção feita até aqui, nós assumimos provisoriamente que a contextualização em arquitetura pode ser entendida como esse ato da projetação, que parte de olhar, conhecer, reconhecer, legitimar e dialogar com um todo, que é berço e constituinte do objeto arquitetônico. Esse ato, a contextualização, emerge de leituras éticas, sobre as quais falamos, leituras efetivamente implicadas com a cidade produzida dentro dessa racionalidade neoliberal. Identificamos múltiplas camadas nessa contextualização, histórica, perceptiva, epistemológica, cultural, social, econômica, política, todas imbricadas. Mas aqui no enquadramento desse artigo, a gente não trata da operacionalização desse ato. A gente destaca apenas, como encerramento aqui, destacamos apenas que esse ato ele não deve prescindir de ser poético. Poético para permitir lidar com aqueles referidos problemas teóricos, entendendo que é o poético do ato que dá conta de lidar com o contexto, que é incapturável, não encerrado, não conformado, aberto, continuamente revelado, e que enseja infinitas experiências e leituras de lugares, espaços e territórios. Um contexto vivo, contexto como corpo e alma, material e etéreo, irrigado de sangue e poesia. Obrigada. Aqui estão as nossas referências.
Obrigado, Samira. A gente faz as apresentações e, em seguida, a gente faz as discussões. Acho que é mais ou menos isso que a gente tem feito em todas as mesas. Pergunto se o Fernando Franz está presente. Na minha listinha de pessoas aqui, nem o Fernando, nem Janice. Vamos passar para o Igor. Pode ser, Igor? Pode ser. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos te ouvindo. Deixa eu apresentar aqui. Espera aí. Como é? Vocês estão vendo a apresentação? É Tela que você cheia? entrou no modo de, você entrou no modo de Tá. apresentação, que não é o de tela cheia, é o Deixa do eu- apresentador. Deixa eu trocar aqui, então. Agora foi. Sim. Sim. Tá. Beleza. Vamos É, em frente. Então, primeiramente, bom dia, pessoal. Meu nome é Igor Machado, eu sou estudante de mestrado agora, do ProURB, da UFRJ. Esse meu artigo ele é um resumo de 2 capítulos do que eu venho escrevendo junto com o meu orientador, que é o Guilherme Lassance. O artigo tem esse título Sublime na Arquitetura Moderna do Rio de Janeiro, e a minha dissertação fala de algo mais amplo, que é o sublime na paisagem genérica. A minha pesquisa tem esse objetivo de estudar essa categoria sublime dentro da cidade do Rio de Janeiro, principalmente na periferia dela, e como que a arquitetura e o arquiteto conseguem manipular essa categoria nos seus projetos. Então, o artigo ele se organiza a partir de uma leitura do sublime em diferentes campos do conhecimento, né? E a partir dessa interpretação do sublime, eu analiso a presença dessas experiências em algumas obras de arquitetura do século XX na cidade. O Rio de Janeiro aqui aparece não porque eu moro e estudo na cidade, mas porque falar do Rio de Janeiro, falar da história dele e da imagem da cidade passa muito sobre o que é esse sublime, né? Dentro dessa identidade carioca. A cidade maravilhosa, né? Que tanto se fala. E a paisagem natural, que também é algo muito forte na cidade, é um ponto muito central na discussão do sublime. Os conceitos que eu trago do sublime a partir de alguns autores são o conceito da grandeza, da abstração, do infinito artificial, da coletividade e da simbiose. E esses 5 conceitos, eles vêm a partir da poesia, da filosofia, da psicologia, da arte, da sociologia e da arquitetura. Os autores como Longino, Burke, Kant, Freud, Schiller, Lyotard, Argan e a Kate Nesbitt, que fala mais sobre arquitetura, num artigo. E as obras analisadas são 5 que fazem link com esses conceitos do sublime, que são o Edifício à Noite, a ABI, o Aeroporto Santos Dumont, o Palácio Gustavo Capanema e o Clube Costa Brava. Então, aqui eu sintetizo um pouco isso que eu falei dentro desse diagrama, né, com esses 4 campos do conhecimento, em que eu filtro o que é o sublime,
os autores dentro desses campos do conhecimento e o conceito tirado da interpretação de cada um deles. Então, para começar a falar sobre o sublime, a gente começa com Longino, que é o primeiro autor que se tem registro que fala sobre o sublime. Acaba que ele só teve um reconhecimento anos depois, quando o texto que ele foi traduzido para o francês, mas também tem toda uma discussão sobre a autoria dele, sobre esse texto, mas o fato é que o sublime começa como recurso da retórica, da poesia, e para o Longino, o sublime só poderia ser alcançado através desse mecanismo da escrita, né? Então, eu leio aqui uma passagem dele que acho que abre bem e explica que o sublime é a violência que desequilibra, a finalidade não é a persuasão do que podemos dispor. O choque surpreende o julgamento e faz-nos sair de nós mesmos, mergulhados no êxtase. É grande o que nos tira o fôlego de emoção e de surpresa. Depois de Longino, dois autores que escrevem e são contemporâneos, que falam sobre o assunto, é Burke e Kant, dentro do campo da filosofia. Para ambos os autores, o sublime é experienciado através da grandeza, principalmente pela natureza. Então, uma tempestade, um mar revolto invocam esse sentimento sublime que apequena o homem. Para o Burke, essas sensações antagônicas de prazer e dor, quando elas são unidas, elas conseguem resultar num sublime. O Kant compartilha dessa ideia, mas ele coloca que é só a partir da natureza bruta que essa experiência é possível, né? A arte que imita a natureza não conseguiria canalizar, né? Ambos os autores eles trazem essa noção de grandeza, a imensidão como um aspecto do sublime, principalmente essa imensidão em comparação com o corpo humano, mas o Burke ele ainda traz um conceito dessa repetição que simula o infinito, que também pode causar um sentimento sublime que ele chama de infinito artificial. E essas noções de sublime unicamente ligadas à natureza são quebradas depois, né, a partir das reflexões do Schiller, que propõe que uma obra de arte que representa um sentimento amedrontador também pode provocar esse sentimento de prazer e dor quem vê, né? Ele não torna necessariamente a obra de arte algo terrível, mas a partir da obra de arte você encontra o sofrimento dentro de si, né? Que tem o que ele chama de sublime patético, de patos do sofrimento. Já Lyotard ele expande o sublime para outras formas de arte, sem ser a arte trágica que Schiller coloca, como, por exemplo, a arte de vanguarda do século XX. Então, ele adiciona essas cargas de abstração, do inapresentável, da sensibilidade, da imaginação para esse sublime. Que isso culmina no conceito de abstração que eu trago aqui. E outro autor também importante é o Argan, que fala de pitoresco dentro dessa categoria também da arte. E ao falar sobre o pitoresco, que seria o sublime, ele consegue trazer um novo entendimento do que é o próprio sublime, né? Para Argan, a poética do sublime ele é um ato certeiro que dá conta de tudo, do todo, e representa o espaço universal, comum e coletivo, diferente do que é o pitoresco. E para finalizar essa caminhada dos campos que o sublime vai passando até chegar na arquitetura, a Kate Nesbitt fala sobre o sublime na arquitetura moderna, dentro de um artigo, e ela expõe que esse sublime ele esteve presente por grande parte da arquitetura moderna de uma forma incógnita. E a partir de um questionamento dela sobre a ausência da forma e da representação negativa da arquitetura, somada com algumas reflexões de land art, de paisagem que eu venho feito, pensar numa arquitetura que se
camufla tanto de infraestrutura como um plano de fundo de natureza, pode ser visto como um novo conceito desse sublime, que é o da simbiose, que é essa arquitetura como natureza. Então, eu pego esses conceitos do sublime aplicando o Rio de Janeiro, novamente, porque o Rio de Janeiro tem uma associação grande com o tema, apesar de que o sublime não é visto por toda essa cidade, né? A cidade é claramente assimétrica quando você olha com os olhos do sublime para o Rio de Janeiro. E a partir disso, coloco duas questões, que é como projetar na cidade onde o sublime é parte importante da identidade dela, e a segunda, entender como e por que essa simetria acontece. Eu não faço isso aqui no artigo, mas é parte muito importante na minha dissertação. Mas entender esses dois pontos é muito importante, porque depois a gente consegue aprender como esses projetos evocam o sublime e aplicar esses ensinamentos em outras partes do território, principalmente na periferia, já que é visto essa assimetria na cidade. Então, o primeiro projeto que eu analiso sobre essa luz do sublime é o Edifício à Noite, inaugurado em 1929. Nas palavras de Hugo Segal, seria o primeiro de muitas das grandes estruturas que romperiam o horizonte urbano desenhado pelo homem. Abrigava o Jornal à Noite, no início da Rio Branco, de frente para a Baía de Guanabara, dois pontos muito importantes na construção da imagem do Rio de Janeiro, de cidade global. E foi até 1974 o maior edifício da América Latina, com 22 andares e 102 metros de altura. Essa grandeza do edifício à noite, principalmente comparado com o 5 entorno à minutos, época... Igor. Tá, obrigado. Condizia com essa imensidão e exuberância que o Rio de Janeiro queria passar, e é parte importante nesse matemático sublime que o Kant coloca. Não muito longe dali, a sede da ABI, projetada pelos irmãos Roberto, inaugurada em 1935, apesar da metade da altura do edifício à noite, chega no sublime através da abstração, né? Com esses grandes brises fixos, cria uma fachada que tira essa escala humana, desloca momentaneamente do cotidiano de quem está ali e vira quase um padrão escultural monolítico de 46 metros de altura, que muda a sua visualidade durante o dia, conforme a incidência solar. Também projetados pelos irmãos Roberto, o Aeroporto Santos Dumont, inaugurado em 1944, é projetado com uma estrutura modular que permite flexibilidade de ocupação e uma sucessão de pilotis cria uma malha, que é uma superestrutura monumental, indicada por esse infinito artificial falado por Burke. E talvez um dos edifícios mais emblemáticos do centro do Rio, né, tido como início do movimento moderno no Brasil, Palácio Gustavo Capanema, antigo Ministério da Educação e Saúde, de 1935. Para além da subversão da quadra do Planagache, essa lâmina sobre pilotis, e 2 blocos abaixo, libera uma esplanada que dissolve esse sentido tradicional da quadra e traz um sentido amplo de coletividade, com essa praça, jardim público, que evoca um sentimento sublime nesses espaços. E aí, os exemplos anteriores são de como criar esse sublime dentro da cidade, com pouca ou quase nenhuma paisagem natural ao redor, principalmente pela densidade que esses projetos se encontram. E a partir daí, fica a questão de como considerar a potência da paisagem natural no Rio de Janeiro, que é algo tão marcante, e usar essa natureza como um pedestal para a criação desse sublime, possivelmente através da simbiose. E o Clube Costa Brava, acho que é um projeto que faz muito bem isso, que debruça sobre o mar, e essa obra convive com a natureza como se ela fosse parte dela, né? Parte dessa rocha. E essa rocha, ela é a infraestrutura que possibilita esse surgimento das paredes retas e espessas que conformam o clube. E para finalizar,
o que parece ocorrer depois desses projetos analisados, que é a continuação da minha dissertação, é que a arquitetura muda um pouco de curso, sobretudo a arquitetura carioca, constrói-se muito, mas poucos projetos têm essa intenção sublime, e o Segal coloca que a arquitetura ela vai se voltando para campos inexplorados até então, como grandes projetos de infraestrutura, e a gente pode ver isso na Ponte Niterói, de Copacabana, Flamengo, nas avenidas Paulo de Fronten, a Vermelha, de transporte, né? Então, parece que estudar o sublime hoje na cidade do Rio de Janeiro, a gente precisa passar por projetos de infraestrutura. E muitos desses projetos, entre arquitetura e infraestrutura, têm uma grande relação com a paisagem natural e uma vocação importante para evocar o sublime. E por isso que na minha dissertação agora eu foco a estudar os aterros de Copacabana, do Flamengo, e um projeto infraestrutural grande que é o Parque Madureira. E uma comparação desses dois na ótica do sublime. E é isso. Obrigado, Igor. Pedro, você conseguiu equacionar a sua... Não consegui não, João, mas tudo bem, não quero estressar, não, vamos em frente e sei lá, talvez o problema esteja aqui no meu computador. Está aparecendo uma mensagem de cannot start video, failed to start the video camera, please select another video camera. Talvez seja um problema meu. É que eu vi se eu conseguia ligar a sua câmera, mas eu não consigo. Eu só consigo pedir para você ligar a câmera. Acho que é isso que você está recebendo. Não é isso, Maíra? Isso, eu também tentei ligar, não consegui. Mandei mensagem no chat direto para o apoio, eles não responderam. Agora eu estou falando direto com a comissão, ver se alguém pode fazer alguma coisa. Tá legal, então. Mas vamos dar sequência, então. Ana, Cissa. Bom dia, gente. As meninas que vão apresentar. E Maria Laura, né? Faltou. Tá aqui, Maria Laura e a Cissa. Bom dia, gente. Somos eu, Maria Laura e a Ana. A gente é pesquisadora aqui na UFMG, nos grupos MON e Logiar. Eu e Maria Laura somos orientandas de mestrado da Ana, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui na UFMG, e a gente vai apresentar a experiência de uma disciplina que a gente ofertou juntas. O título do trabalho é Além do Feitiço, Interfaces para a Transformação Socioespacial. Essa disciplina ela partiu das críticas às atuações dos arquitetos e urbanistas na assessoria técnica e em práticas extensionistas, uma discussão que a gente vem elaborando no MON há mais de uma década. Nós partimos da crítica de que arquitetos e urbanistas reproduzem o que Rainer Banham chama de modo arquitetorum, uma espécie de jeito certo para uma boa arquitetura. Nós somos escolarizados para a produção de espaços extraordinários e costumamos reproduzir essa lógica mesmo nos espaços cotidianos e nas práticas de assessoria técnica. E por mais bem intencionados que a gente esteja, nossa atuação tende a reforçar a heteronomia, que nada mais é do que as determinações que vêm de fora. O MON, a partir dessas críticas, tem trabalhado com interfaces para assessoria técnica no lugar de processos e projetos heterônomos. Interfaces, elas podem ser ferramentas, conjuntos de regras, podem ser existentes ou inventadas, podem também ser físicas, digitais ou qualquer combinação híbrida entre essas coisas. O importante é que elas mobilizem as pessoas envolvidas no processo e ampliem o imaginário para a problematização do cotidiano e que possibilitem a tomada de decisões informadas sem depender dos técnicos. O objetivo é promover pequenos ganhos de autonomia dos assessorados.
A proposição de interfaces, ela avança o debate da possibilidade de autonomia dos assessorados no campo da arquitetura e do urbanismo, mas ela pode ficar restrita ao viés da recepção. E qual que é o problema desse viés da recepção? É a tendência a focar no uso e não na produção. Quando a crítica do campo é feita sem questionar a sociedade, que é fundamental para a constituição do próprio campo e sem a qual ele não existiria, a gente lida com aspectos que são imediatos no cotidiano socioespacial, sem problematizar a própria produção do campo e da sociedade. Nós tendemos a focar na aparência dos problemas e reproduzimos as mistificações do capital. Isso é o que Marx chama de fetiche. O que é, de fato, a relação entre pessoas é visto como se fosse uma relação entre coisas. E a aparência dos problemas, ela nos enfeitiça. Um exemplo disso é o caso das lutas por moradia, quando a conquista da terra ou da casa acaba sendo um fim e não um meio para a transformação social. Mais do que ter acesso, o direito à moradia, segundo Henri Lefebvre e David Harvey, é o direito de transformar a cidade e a sociedade. E para desenfeitiçar, ou seja, superar essas mistificações e vislumbrar de fato um horizonte de transformação socioespacial, nós recorremos à abordagem dialética entre sociedade e espaço. Marcelo Lopes de Souza ele reforça que, ao mesmo tempo que a sociedade produz um espaço, é constituída por ele. E essa abordagem dialética sociedade-espaço, ela seria fundamental, então, para a passagem da recepção para a produção. E para avançar nesse sentido, nós temos trabalhado com o que chamamos de pedagogia socioespacial, para a aprendizagem autônoma dos processos de produção do espaço pelos próprios grupos, que a Silke Kapp chama de grupos socioespaciais. Quando a gente propôs a disciplina, Pensar Centelhas, né, a gente tinha 2 objetivos principais. O primeiro era trabalhar as interfaces como centelhas, faíscas para a crítica do campo e das contradições socioespaciais no modo de produção capitalista, e com isso despertar a consciência necessária para pensar a transformação socioespacial. O outro objetivo foi também criar um ambiente de aprendizagem autogerido que, tendo a transformação socioespacial no horizonte, ele estaria problematizando também a escolarização que serve ao capital, como é proposto por Ivan Illich. E a estrutura da disciplina propôs tema e métodos para estimular os estudantes nesse percurso. Como ponto de partida para o tema, nós destacamos os desastres no contexto de Minas Gerais e a sua relação histórica com a mineração, principalmente considerando os efeitos derrame, que são os impactos que se alastram para além do lugar de extração mineral e implicam diversas esferas da vida coletiva. Nesse mapa aqui, a gente tem uma ideia da dimensão das áreas de atuação das mineradoras muito próximas a Belo Horizonte, que está aqui no quadrilátero ferrífero, que é essa formação geológica aqui. Em marrom são as minas que já são consolidadas, e em vermelho são as áreas em que as empresas já podem começar os processos de licenciamento. E essa é uma forma de visualizar como que a mineração é determinante no passado, presente e futuro dessas áreas. E fica evidente como que os desastres são produzidos pela mineração. É comum que eles sejam tomados por sua aparência de evento natural, ou isolado no tempo e no espaço, e até mesmo eventos excepcionais. Mas o contexto de Minas nos provoca a pensar em como que esses processos são, na verdade, uma produção heterônoma, cotidiana e contínua. E a gente tem exemplos nítidos disso. O vídeo... Espera aí, deixa eu ver. Aí. A gente tem exemplos nítidos disso em janeiro de 2022, quando várias comunidades enfrentaram enchentes históricas.
À esquerda, o vídeo ilustra um dos processos de crescimento das minas na região nas últimas 3 décadas. Uma barragem que está situada nesse complexo, ela apresenta um nível máximo de emergência ameaçando as comunidades no entorno. Essa imagem de cima, aqui à direita, mostra uma parte de Macacos, que fica no município de Nova Lima, em que a construção de um muro, esse muro aqui, a jusante, pela companhia mineradora, represou as águas da chuva e deixou a comunidade de Capela Velha ilhada. Esse muro ele foi construído para evitar que a lama de um eventual rompimento de barragens chegasse no Rio das Velhas. E a imagem de baixo é uma casa chamada de Condenada, em Honório Bicalho, nessa mesma cidade, situada à margem do Rio das Velhas, impactado pelas águas que vêm dessa região de Macacos. Em janeiro, Bicalho ficou também todo submerso por uma enchente que arrastou algumas casas e foi destruindo outras. E na lama da enchente as pessoas perceberam traços de minério e hoje elas estão especulando nessa ocasião. Como método, a gente partiu do teatro do oprimido para incentivar o diálogo não verbal entre os estudantes e iniciar um processo em que o corpo é mobilizado para a reflexão crítica. O teatro oprimido é um método que sistematizado pelo Augusto Boal, que é esse carinha aqui, e ele propõe pensar o teatro como linguagem, não como produto acabado. Nesse sentido, o teatro pode ser utilizado por qualquer pessoa para refletir e expressar o próprio contexto. Nós partimos de jogos e exercícios para provocar os estudantes no conhecimento do próprio corpo e na sua desmecanização. Mais do que um aquecimento das estruturas musculares, a desmecanização é uma análise de como a estrutura hegemônica da sociedade capitalista é incorporada. Outro objetivo foi investigar a capacidade de pensar com o corpo. O Boal ele entende que a forma convencional de pensamento, linear e expressa por palavras, além dela, a gente pode pensar com imagens e sons. Então, a proposta é enriquecer o pensamento simbólico convencional com o pensamento sensível, pelo corpo, pelas imagens e sons. Propusemos também uma dinâmica de apresentação para identificar os interesses de pesquisa e incômodos socioespaciais do grupo. Nós perguntamos aos estudantes o que os incomodava socioespacialmente para que eles conversassem em duplas e, em seguida, eles apresentassem para a turma. Produzimos, a partir dos temas levantados, essa nuvem de palavras. Para discutir os incômodos socioespaciais levantados, nós propusemos uma prática adaptada do teatro-imagem. Essa é uma técnica de teatro elaborada pelo Boal, que proíbe a palavra e usa o corpo para criar imagens que tornam visível o pensamento. A prática, na disciplina, foi dividida em 3 momentos. Primeiro, a elaboração de cenas reais, a partir dos incômodos no cotidiano. Em seguida, a elaboração de cenas absurdas, que transformam essas cenas reais em algo utópico ou não. E, por fim, a união dessas cenas absurdas em uma única composição. Ao sair da zona de conforto da linguagem verbal, o que tende a reproduzir esse pensamento dominante e naturalizá-lo, outras formas de articulação e reflexão são ensaiadas. E, apesar das dificuldades de abrir mão do controle e abdicar da fala, a inclusão do corpo amplia o processo de aprendizagem. Depois de experimentar as possibilidades de inclusão do corpo no processo de aprendizagem, experimentamos o uso de imagens para estimular a crítica e a fabulação. Essas foram as primeiras imagens que produzimos e apresentamos por 7 segundos para os alunos. O objetivo foi apresentar imagens que Villa Flusser chama de pós-históricas. A imagem pós-histórica supera a imagem superficial e a escrita linear e passa a ordenar conceitos. Entendemos que essas imagens também promovem o pensamento sensível e têm a possibilidade de superar o enfeitiçamento da representação superficial e expor a complexidade das contradições que representam. Essas 4 imagens não se dirigem a uma leitura superficial ou linear, mas elas tentam orientar o pensamento a partir de fragmentos incompletos do cotidiano. A intenção foi engajar os estudantes para mobilizar seus incômodos e percepções para além do manifesto, com a possibilidade de evocar os incômodos socioespaciais latentes. Outra experimentação com as imagens pós-históricas foi uma colagem audiovisual que elaboramos com fragmentos de documentários, palestras, rodas de conversas em vídeo e em podcast. Neste caso, o objetivo foi, a partir dos temas de cada fragmento,
informar os estudantes sobre as críticas feitas ao modo de produção capitalista. A estrutura inicial da disciplina previa a elaboração de interface pelos estudantes. Avaliando o processo de discussão e produção das interfaces, nós percebemos que o pensamento dialético não alcançou a praxis. Embora os estudantes tivessem avançado na problematização dos contextos e práticas heterônimas. Alguns exemplos ilustram a forma como as relações complexas foram simplificadas e as contradições foram suprimidas. Um deles foi o jogo Boneca Russa, que ele buscava revelar camadas e aspectos da mineração, expondo que se esconde por trás das aparências. E o problema dele é que as camadas eram todas estáticas e elas não se relacionavam. Já o outro jogo que foi pensado e imaginado por eles foi um jogo baseado no Batalha Naval e Pega Varetas, que tinha uma relação de causa e efeito com a mineradora de um lado e os afetados do outro, e a Serra do Curral como pano de fundo da discussão. E um dos problemas que a gente identificou era que os papéis estavam todos prescritos, não permitindo relativizações, então não tinha contradição. Outro ponto foi a dificuldade e quase impossibilidade de autogestão. Quando a gente propôs a disciplina, nós pensamos uma estrutura que possibilitava uma organização aberta a partir do tema e do método de partida, prevendo um deslocamento contínuo para a gestão coletiva e das aulas. Mas houve uma dificuldade dos estudantes em encampar essa possibilidade e elaborar as próprias possibilidades de organização. Por isso, encerramos com essa reflexão de que a praxis foi marcada pelo repensamento e percebemos a necessidade para experiências futuras de continuidade no processo pedagógico, ampliando o desenfeitiçamento prático-teórico na construção de atuações críticas, tendo a transformação socioespacial no horizonte. Muito obrigado, Cecília, Maria Laura. Na impossibilidade, o Fernando Franz não apareceu, né? Não. Então, vamos abrir aqui para o debate. Só a título de provocação, né, para a gente dar início aqui na nossa conversa, essa mesa foi uma das mais difíceis aqui da gente organizar, por conta justamente do... Mas partiu de um pressuposto básico, né, que, no fundo, acho que a Samira já levanta logo de cara, né, que é uma relação entre sujeito e objeto, né? Então, pela perspectiva marxista, é muito conhecida, né, a formulação, né, da objetificação do sujeito, né, da forma como o processo, né, de fetichização envolve, né, essa objetificação do sujeito, a construção de uma realidade fora do próprio sujeito e a submissão a ela, né? Aí o que nos pareceu, né, pertinente seria a gente introduzir um pouco a conversa aqui, né, a partir dessa relação específica entre sujeito e objeto. Em parte, né, por conta, né, do que envolve, né, essa relação, os riscos, né, que essa relação acaba estabelecendo, mesmo considerando, né, as possibilidades de diálogo, né? Acho que uma das questões era essa, né? E, assim, acho que situações intermediárias, né, entre, num aspecto um pouco mais amplo, na relação, né, que é que a Samira apresenta no ato poético e o pensamento disso a partir de uma referência ética, né? Uma abordagem ética, melhor dizendo, passando por uma relação, né, entre sujeito e objeto que envolve uma circunstância que a filosofia vem procurando, né, dialogar a esse respeito, né, como o que o Igor apresenta, mas
que eu entendo uma dificuldade muito grande, né, de quando a gente traz isso, né, para o objeto construído e para a arquitetura. Então, acho que seria importante a gente ter do Igor também qual a defesa que ele faz, né, justamente desse aspecto, né? Chegando num outro limite, né, que eu acho que é o que traz isso para uma relação muito carnal, vamos dizer assim, né, quase física, né, na interação entre os sujeitos na relação socioespacial, né, que é o que as meninas estão apresentando aqui. Enfim, estou só levantando a bola aqui. Acho que essa relação entre sujeito e objeto foi um pouco do que colocou para a gente aqui, a princípio, né, uma possibilidade de interlocução. Pedro. Obrigado, João. Mais uma vez, bom dia aí a todos. Eu acho que primeiro queria parabenizar as outras apresentações, a da Samira eu já conhecia e tal, e eu acho que as considerações do João são muito interessantes e muito provocadoras, né? E acho que essa relação que está no cerne do trabalho da Samira e está no meio, quer dizer, da pesquisa que a gente desenvolve dentro do âmbito da Universidade Federal Fluminense, né? Quer dizer, qual é a relação entre sujeito e objeto dentro da projetação, né? Acho que essa é uma questão assim central hoje em dia, porque o projeto talvez ele fique, né, um pouco entre uma objetividade científica e uma subjetividade artística, né? Ele é algo que está definido entre esses dois pontos. O que eu e Samira temos trabalhado é que, na verdade, o projeto, quando se inicia, tanto o demandante quanto o desenhador, né, eles não sabem onde vão chegar. É um processo aberto e porque mesmo o demandante não sabe exatamente ainda o que quer, né? E daí surgem algumas expressões que eu acho que são bastante interessantes e que nos provocam, né? Quer dizer, o Argan vai falar que não se projeta nunca a favor, mas sempre contra alguma coisa, né? Enfim, acho que dentro dessa questão, né, dos diálogos, né, que está sendo proposto pela Samira, né, e que o diálogo exatamente com o outro, né, com o contexto, né, ele é um item assim fulcral hoje na nossa contemporaneidade, porque ele envolve exatamente a percepção de uma alteridade, a consciência de uma alteridade, e que precisa ser levado em conta, e que eu acho que é um dos itens fundamentais na própria projetação, né? A gente projeta muito pouco para nós mesmos, mas a gente projeta essencialmente para os outros, né? E daí achei muito interessante tanto a colocação do Igor, quanto dos espaços, né, vamos dizer assim, dessa noção de criação de espaços extraordinários, que tanto a Maria Cecília quanto a Maria Laura mencionam da UFMG, né? E que talvez, né, quer dizer, seja o grande desafio para a profissão começar a entender que uma projetação crítica, ela talvez pressuponha aquilo que o Tafuri chama, né, da crítica operativa do real, né? Quer dizer, isto é, algo que intui um desenvolvimento humano geral e que propõe determinadas direções. Muitas vezes, né, quer dizer, se descarregando dessa subjetivação, mas entendendo que esse processo, né, de interação entre o demandante, o usuário, né, e o desenhador, né, são algo que é completamente do âmbito do inesperado, né? Por quê? Porque aquele que é o demandante, ele mesmo que ele peça a coisa mais banal, à medida que o processo se desenvolve, ele vai tomando maior consciência daquilo que efetivamente quer e, de certa forma, daquilo que ele quer vir a ser, né? A projetação é algo no âmbito não do passado, mas do devir, entendeu? Então, acho que isso são questões importantes e que eu acho que essa questão da desmecanização do corpo, né, que acho que foi colocado pelo pessoal da UFMG, é muito importante, né? Quer dizer, de a gente buscar formas que superem essa mera racionalidade, vamos dizer assim, carregada de subjetividade, mas uma racionalidade intersubjetiva mesmo.
Obrigado aí pela oportunidade e pela qualidade das falas. Palavra aberta. Obrigada, Oi. Pedro. Eu fiquei achando a mesa meio sem amarração também, sabe, João? Quando eu vi os textos, assim. E depois você fazendo essa introdução do que vocês imaginaram, fica um pouco mais claro, mas é uma coisa que tinha me escapado mesmo, assim. Acho que é super importante essa conversa mesmo de sujeito e objeto, mas acho que a gente está falando de coisas muito distintas, né? As 3 apresentações tocam nesse aspecto de jeitos muito diferentes, assim. E aí, no caso do Igor, eu fiquei curiosa, Igor, assim, porque, para mim, toda vez que falo de sublime, me vem em mente William Blake. E eu fiquei imaginando, assim, por que o William Blake não está aí, né? Porque, para a gente, ele é super importante. Eu estava aqui olhando, falando assim, é ele mesmo, né? Tem uma coisa dos últimos trabalhos dele, né, que é o Matrimônio do Céu e do Inferno, que ele vai falar da negação da realidade da matéria, da punição eterna e da autoridade. E que eu acho que é muito importante para a gente pensar essa coisa do sublime, inclusive nessas práticas extraordinárias. Que o que ele está tentando criticar, acho que tem muito a ver com isso que o João coloca, dessa relação sujeito e objeto, de forma sublime, ou seja, para além dessa lógica autoral, né? E você está analisando o sublime nos edifícios autorais, assim, extraordinários do Rio. Então, era te provocar um pouco, assim, para qual que é esse lugar, né, dessa conversa do William Blake, talvez aí nessa análise do sublime no seu trabalho. Enfim, acho que para mim ficou até mais claro com a apresentação da Samira, e depois o Pedro falando também, possibilidades de diálogo entre essas apresentações, né? Principalmente a da Samira, do Pedro e a da gente, assim. E muito pensando nessa coisa do diálogo com o outro, que eu acho que são pontos de partida diferentes, assim. Um é um ponto de partida do processo de projeto, que a gente tem um cliente ou um demandante e a gente vai trazer um projeto, e o outro é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui, que é trabalhar com as interfaces e não com o projeto, e que é como que a gente trabalha com o imaginário, esse diálogo, meio que numa etapa antes do projeto, vamos dizer assim, ou antes que é muito no processo de ampliar possibilidades de demanda para assessoria técnica, né? Então, é das pessoas conseguirem trabalhar essa relação antes de entrar num processo que o René Barra vai chamar do modo arquitetório, né? Antes da gente cair nessa lógica de projetar que a gente acaba reproduzindo, né? Sem essa experiência de um processo dialógico de fato, né? Que é projetar com, em vez de projetar para. E aí, quando vocês abrem isso para o diálogo, eu acho que é super importante, assim, sabe? Tá falando da expressão dos desejos. Essa semana, a gente teve 2 defesas de mestrado que partem de um TCC que eu orientei, e orientei o mestrado de uma das meninas, que é exatamente isso, assim, como que a gente trabalha métodos de projeto para dar conta dos desejos, né? Então, acho que isso é fundamental mesmo, a gente... Porque, claro, assim, o projeto de uma casa não é esse processo que a gente está tratando, a gente está tratando de demandas de assessoria técnica em outras escalas, né? Mas é isso mesmo. Por favor, Samira. Eu também fiquei com o mesmo questionamento inicial que a Ana, como os trabalhos se conectavam, e, de fato, o João abre aqui uma enxurrada de conexões, e depois de ouvir todo mundo. Eu fiquei pensando agora, enquanto a Ana falava, né, que esse trabalho que as pesquisadoras da UFMG estão apresentando, elas estão falando um pouco para a gente sobre a construção de ferramentas, de caminhos possíveis para a instauração de diálogos, ainda que estejamos falando de diálogos em momentos distintos. É como se vocês estivessem falando da construção do lugar, de construção das demandas que viram demandas projetuais,
né? E que, se a gente pensar numa escala social, são contínuos, são complementos. Você pensa que a instauração de mudança local, onde vocês trabalham em Minas, como isso vira, a longo ou médio prazo, novas formas de demanda. E penso também que o trabalho do Igor, quando ele traz o sublime, quando ele apresenta aquelas imagens, por exemplo, aquilo é uma visão de cidade, uma visão de público, uma visão de lugar. E que este olhar pode ser também entendido como um lugar, como um olhar poético, como um lugar que vai capturar essa leitura da cidade de um modo não estritamente atravessado por essa racionalidade que estamos criticando. Não sei se Igor e Ana e Marias concordam. Igor, sua vez. Eu concordo. Eu acho que, ao falar do sublime, né, na minha parte, pelo menos, mas eu acho que a gente fala com outras palavras um pouco da mesma coisa, realmente, tem muito de uma percepção individual dentro desse todo de uma cidade, né? Então, o sublime ele começa muito como uma incitação que você não consegue garantir que ele vai acontecer a todos que experienciam a mesma coisa, né? Ela é um sentimento muito individual que você consegue, eu tento pelo menos ali colocar caminhos possíveis para essa evocação do sublime, mas realmente um pouco respondendo ao que a Ana disse, assim, dos trabalhos autorais que eu analiso, assim, eu cheguei no sublime muito também por conta da graduação, que eu tratei do tema, mas não muito a fundo, então eu precisava entrar nesse tema do mestrado, né? Porque eu ia falar sobre isso, então vamos fazer uma revisão do que é, porque eu não sabia também. E um texto que me foi apresentado pelo meu orientador Guilherme na graduação e foi muito importante para eu trilhar esse caminho foi esse artigo da Kate Nesbitt que fala sobre o sublime na arquitetura moderna. Ali ela vai trabalhando muitos autores que são muitos dos autores que eu também fui ler, entender e reinterpretar da minha forma para criar esse entendimento do sublime que tem o objetivo de culminar na arquitetura, né? Sempre eu tentava forçar, tipo, eu estou talvez me perdendo dentro de uma poesia, dentro da arte, dentro da literatura, da psicologia, que eu tenho que fechar na arquitetura, porque o meu objetivo era ver aonde a gente consegue encontrar esse sublime dentro da cidade construída, principalmente, que é o que nós arquitetos conseguimos colocar, e principalmente como a gente conseguiria desenhar esse sublime, né? E aí eu volto no que eu acabei de falar, assim, eu não consigo garantir que o sublime vai ser alcançado a partir desses gestos, né, dos conceitos que eu coloquei ali, porque o sublime é uma tentativa de evocar isso em cada pessoa, né? Mas precisa muito dessa sensibilidade pessoal de cada um e dar uma abertura, de certa forma, para conseguir ver isso. Então, de fato, é uma sensibilidade de um olhar poético que garante, que possibilita esse sublime ser experienciado. E é isso, acho. Acho que o Glauco já está com a mão, né? Glauco, depois a Ana, depois eu, depois o Pedro. Oi, olha só. Apareci, porque eu estava com um problema aqui na minha câmera, tal qual o Pedro também, mas eu já consegui, vocês estão me vendo e eu os vendo. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a sessão, mas eu quero parabenizar todos aqueles que apresentaram seus respectivos trabalhos, em especial os colegas Pedro
que é colega meu lá da UF, a doutoranda Samira e o Guilherme Ragone pela reflexão extensiva aos demais que apresentaram. Como eu tive problemas aqui, eu não consegui assistir a todos e nem li ainda os trabalhos, evidentemente. Então, o que eu vou fazer aqui são comentários muito gerais a respeito das indicações e do chamamento para reflexão que o João trouxe aqui para a gente, né? Bom, primeiro, com relação ao trabalho da Samira, do Pedro e do Guilherme, é claro que numa apresentação de 20 minutos ou 15 minutos, né, não dá para a gente apresentar tudo, né, falar de tudo. Mas o que me chamou a atenção é que, em determinado momento, a Samira falou do Pedro Fiore Arantes e falou da questão da valorização, se não me falha a memória, da indicação que o Pedro Fiore faz. Na realidade, e eu acredito que a Samira saiba disso, e os demais colegas, quer dizer, o que ele fala de renda da forma, e renda da forma como algo também ligado à questão simbólica da arquitetura nos tempos atuais, né, desse capitalismo financeiro e globalizado, né? A Samira também, em determinados momentos, falou de arquitetura, e ora ela falou de arquitetura, ela falou de produção arquitetônica. Me parece que a gente tem que se centrar mais na questão da produção propriamente arquitetônica, e essa produção é feita por sujeitos. E a gente tem que olhar um pouco essa produção a partir dos sujeitos. Por que eu digo isso? Que aí, já fazendo uma ligação com o trabalho apresentado pela professora Ana, enfim, e as suas orientandas, né, achei bastante interessante, né? É a questão desse diálogo e desse processo que se faz no momento da projetação. E esse diálogo, para mim, eu separo, ainda que possa parecer um pouco maniqueísta isso, mas eu separo assim, entre aquela arquitetura dos vencedores e a arquitetura dos vencidos, vamos chamar assim, não é? E as nossas escolas, eu militei durante 42 anos na graduação da arquitetura da UF, eu acho que ainda estamos, com todo respeito aos diversos colegas que militam ainda, eu estou agora aposentado, mas estou na pós-graduação, quer dizer, eu acho que a gente precisa começar a pensar nesses dois vieses, quer dizer, para quem efetivamente nós estamos operando. Não me parece, não conheço os currículos das escolas de todo o Brasil, tem diálogos com alguns colegas, mas que ainda se prioriza muito a arquitetura dos vencedores, ou seja, a expressão daquela arquitetura que vai por meio e por intermédio da renda da forma, né, entre outros aspectos, na medida que a praxis arquitetônica ela é basicamente algo heterônomo e não autônomo, embora alguns colegas tentem trazer uma autonomia para esse processo, que traz o que complica mais ainda a nossa discussão aqui. Mas falando dessa arquitetura que eu chamo dos vencidos, nós aqui na UF, nós temos um núcleo, que é o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais Urbanos, que a gente exatamente opera e tenta trabalhar o processo de projeto com aqueles que são os sujeitos desse processo, não só os arquitetos, e nós afastamos totalmente essa ideia do arquiteto enquanto coordenador do processo, não, para nós é uma articulação que há de saberes, né? O exemplo mais concreto que eu teria aqui para dizer para os colegas é o projeto do plano diretor da Vila Autódromo, né? O plano popular da Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, enquanto resistência, processo de projeto enquanto resistência, né? E daí esse diálogo muito interessante que eu acho que a gente pode ter em algum momento com o trabalho que a Ana e suas alunas apresentaram, quer dizer, se é que eu entendi também, né, Ana? Tem isso também, mas enfim, eu acho que esse diálogo e essa construção dessa parceria com os sujeitos do projeto, do processo de projeto, eu acho que é muito importante e necessário para nós, inclusive, nos caracterizarmos enquanto campo, mas não campo político também, tá certo? Enquanto campo de atuação que tem uma praxis que possa englobar a sociedade e o espaço, e atingir e englobar essa dialeticidade. Eu acho que é isso, mas no mais, parabéns. Espero que eu tenha sido compreendido aí tudo que eu falei e parabenizar aí os organizadores da sessão, que eu imagino que não deve ter sido fácil mesmo organizar essa sessão diante dos assuntos. Muito obrigado, viu?
Você foi bastante claro, Glauco. Obrigado. Ajudar a clarear um pouquinho mais ainda as confusões nossas aqui. Ana, por favor. Então, Glauco, eu acho que, bom, que eu tinha levantado a mão até para entrar em diálogo com a Samara um pouco nessa linha mesmo, sabe? Porque quando ela fala lá dessa construção do diálogo, eu acho que tem uma desconstrução do imaginário do campo também, que é necessário, que você está chamando da arquitetura para os vencidos, né? Mas eu acho que a gente pode pensar assim, em vez de pensar a arquitetura como essa produção extraordinária que a gente adapta para os vencidos, pensar a arquitetura do jeito que a gente tem formulado como transformação do espaço pelo trabalho humano. Então, se a gente tira a arquitetura desse lugar sagrado e profaniza, né, como a Agamben propõe, assim, a gente traz outro tipo de possibilidade de conversa para essa arquitetura, né, para esse, talvez até para o ato de projetar. E uma das inspirações, assim, também é muito que vem aí de vocês até, né, que eu acho que o grupo que vocês estão é o grupo que é originado pelo Carlos Nelson e que tem toda uma proposta de trabalhar com... Ih, acho que eu congelei aqui. Eu travei, né? Já voltou. Já voltou. Já. Repete só que você estava no Carlos Nelson e aí, a partir dali. Que essa história de trabalhar com, assim, que eu acho que foi das primeiras vezes que eu vi um trabalho mais extenso dos arquitetos calçarem os sandálios da humildade e trabalharem junto com as pessoas, em vez de vir com todo um conhecimento de forma heterônoma, né? E simplesmente receber demandas e atuar. E eu acho que muito vem de vocês também aí. Uma coisa que eu acho importante no que a gente fez assim, com os alunos, aqui na escola a gente, obviamente, tem a arquitetura para os vencedores, né? Tem essa arquitetura extraordinária, mas tem uma série de disciplinas que têm lidado com esses projetos extensionistas. Então, eu acho que a UFMG, hoje, o curso de arquitetura aqui, principalmente por ter 2 cursos, né, um diurno e um noturno, e o sistema de cotas também, eu acho que tem uma entrada muito forte nessa abordagem de uma extensão comunicativa via Paulo Freire, assim, né? Que não é simplesmente a gente levar o conhecimento da universidade e impor nos lugares. Nessa linha, o que eu acho que é bem legal é de começar a pensar também que mesmo essas tentativas, elas são frustradas um pouco por conta de uma escolarização que vem já da vida. Então, tanto nossa, enquanto arquitetos, né, a nossa sociedade é escolarizada para o capital, né, a gente é formatado para trabalhar nessa lógica de solução de problema. Então, assim, os próprios alunos, mesmo quando eles entram em disciplinas que já estão se ocupando de quebrar com isso, tem uma dificuldade muito grande de quebrar com isso, porque ainda que eles não tenham se formado enquanto arquitetos extraordinários, mas eles já vêm de uma escolarização capitalista e a gente tem identificado essa ideia do fetiche, assim, de tomar a aparência das coisas, né, como e não olhar para a dialética como um dos grandes problemas. E essa disciplina ela foi uma disciplina de formação transversal que a gente ofereceu poucas vagas, porque era um experimento mesmo, assim, né? A gente tinha 12 vagas só. E a ideia era trabalhar com esse processo, uma tentativa de autogestão da disciplina, que se mostrou muito difícil, porque os alunos têm uma dificuldade monstra de querer mudar alguma coisa também. Eles estão muito esperando receber algo para poder reagir e muito pouco engajados em criar o próprio contexto, né, que eles vão atuar. E a dificuldade maior é exatamente assim, eles conseguem entrar numa lógica crítica, muito crítica, mas na hora de fazer as proposições, que a gente são as proposições das interfaces, né, que não é nem de projeto pronto e acabado, eles caem em todas as armadilhas que eles mesmos já deram conta de criticar. Então, é um processo de longo prazo mesmo, eu acho, sabe? Que a gente tem que ir insistindo nele para a gente conseguir ter esse vislumbre dessa possibilidade de transformação social de fato, né? Que é uma tarefa hercúlea. Aí, assim. Então, esse diálogo está em várias camadas, né? O diálogo com os alunos, é o diálogo
com os assessorados para ampliar as possibilidades de demanda, é o diálogo entre nós mesmos, arquitetos, né? Então, são vários níveis aí. Assim. Bom, eu mesmo pedi aqui a fala pelo seguinte, passo depois, Pedro, só um comentário, voltando um pouco antes dos comentários que a Ana está colocando aqui. Eu acho que tem, nesse processo de interação, né, entre sujeito e objeto, acho que tem uma questão que me fez, já em outros momentos, assim, estabelecer uma mirada crítica, né, em relação, né, a um arauto, né, da dialogia, né, que é o Habermas. Né? Ele, na perspectiva dele da defesa da ação comunicativa, né, ele sempre defendeu, né, rigorosamente a interação entre os sujeitos em oposição a uma relação instrumental. Né? E aí, para fazer essa discussão, né, num determinado momento, o Habermas ele contrapõe, né, a interação dialógica a trabalho. Isso me parece um equívoco enorme, né? Assim, o fato justamente de que, né, a nossa relação com o mundo ela se dá tecnicamente, ou seja, pelo trabalho. Né? Os gatos estão fazendo uma bagunça aqui que é difícil de controlar. Então, eu acho que assim, também nessa discussão que a gente está fazendo aqui, acho que tem muito, né, também de uma abordagem, né, da relação entre o abstrato e o concreto, né, da forma como a gente leva isso, né, para um campo abstrato, né, que é pertinente, né? Obviamente, assim, não estou aqui negando a pertinência dessa discussão, mas, por outro lado, que se realiza, né, concretamente, né, em ações dialógicas. Né? Então, e na medida em que, né, são relações abertas, né, assim, o Pedro mesmo está comentando a respeito dessa dimensão, né, das relações, né, das relações na projetação, né, a forma como esse processo se dá de uma forma aberta, aí necessariamente, né, no diálogo, e tomando um pouco como referência o que a Samira coloca sobre o contexto, né, se ele é aberto, ele é atravessado por uma dimensão ideológica aqui que é insuperável. Então, assim, as insuficiências que a Ana está apontando, as dificuldades, né? Assim, a gente vive isso, né, cotidianamente na relação com os movimentos, né, de moradia, até, enfim. O meu WhatsApp aqui não para de mandar mensagem por conta do problema que está dando numa discussão, né, com o povo lá do Novo Horizonte, que depois está ruim também no projeto novo lá do Carolina, enfim. Um monte de situações, né, que se dão nesse regime, dialógico, mas que assim, trazem juntos, né, todas todos os mumunhas, né, desse mundo atravessado por distorções imaginárias do real, né, como diria a Marilena Chauí sobre a ideologia. Né? Então, eu penso, Ana, não sei, assim, mas eu acho que tem uma coisa que é um processo de construção que ele é muito mais demorado do que a gente consegue imaginar. Assim, eu lembro que para a gente deixar de ser chamado de engenheiro, né, atuando junto aos movimentos de moradia, assim, demorou muito tempo para eles começarem a perceber que tem uma diferença entre engenheiro e arquiteto. Né? Assim, demorou muito tempo. Né? Assim, qual é a essência dessa diferença? Não, eu acho que, assim, o fato da gente entrar na forma como vocês estão propondo, né, nas interfaces, entrar por relações muito objetivas, né, com o mundo material, no próprio processo de projetação, né, a gente começa a interferir objetivamente, né, nesse regime
de atravessamentos ideológicos, né? Porque aí é ideologia contra ideologia. Então, assim, a gente vai estar construindo conjuntamente, né, possibilidades que a gente, no fundo, só vai ver resultado disso num futuro talvez bastante longínquo, né? Mas, assim, não opor, né, dialogia, né, com a relação concreta, né, dada na nossa relação com o próprio mundo, né? Então, acho que isso... E talvez o que o Igor, né, introduz aqui, né, no regime do projeto mesmo, é meio inusitado para mim, Igor, né? Não sei se ele saiu, mas, enfim, me pareceu inusitado pensar sublime, né, no edifício. Mas é isso. Pedro. Obrigado, João. Eu acho, assim, quer dizer, o debate está muito interessante, né? Mas eu tenho procurado abordar isso na questão tanto da minha atuação como professor, né? Quer dizer, a partir de uma visão do Gramsci, né? Acho que o Gramsci é uma figura muito importante nessa questão, porque ele vai encarar, né? Quer dizer, a possibilidade nos processos, né? De construção de identidades, né, a construção de uma própria cidadania efetiva, isso que o João está falando. No entanto, né, quer dizer, o nosso ofício ele continua operando apesar das complexidades da sociedade nas quais a gente está inserido. Isto é, ele precisa, né, quer dizer, de um arsenal técnico, né, que a gente ensina nas escolas de arquitetura, e que mesmo o Carlos Nelson dos Santos, que foi mencionado aqui, no livro A Cidade como Jogo de Carta, ele chega a um determinado momento que fala assim, olha, vamos parar de fazer diagnósticos intermináveis e vamos efetivamente enfrentar a realidade do desenhar, dos desenhos, se eu não me engano, que ele fala, menciona, dos estudos preliminares que se transformam em anteprojetos, e que esse era o processo, um instrumental que o arquiteto dominava, e isso não é absolutamente um processo de geração de traçados demiúrgicos, mas são muitas vezes provocações, né? Então, acho que o nosso campo ele precisa ter um certo cuidado, né, para não jogar a criança junto com a água, né? A gente ensina, e acho que é importante, né, a compreensão do que é a obra de um arquiteto como o Alberti ou o Palladio, típicos, né, daquilo que a gente pode chamar de uma arquitetura culta, né, e que eu acho, quer dizer, que o conjunto da população tem direito a isso também. Não é? Não é porque agora, quando a gente está trabalhando com a precariedade, que a gente vai, vamos dizer assim, abrir mão desse arsenal técnico. Então, acho que isso é um pouco contraditório. A gente deve reafirmar esse arsenal. Agora, afirmar essa questão colocada pela Samira do diálogo, né? Quer dizer, isso não significa a vontade de realizar um desenho demiúrgico, mas um desenho que provoca, né? Que ele, acima de tudo, provoca. Provoca porque coloca as pessoas diante de uma coisa que eu falei desde o início, quer dizer, o ato de projetar, quando o usuário ou o cliente, tradicional ou não, quando ele começa a debater o seu vir a ser, o seu devir, ele não sabe exatamente quais são as possibilidades de onde chegar. E eu acho que essa questão colocada por João, acho que ela é central, quer dizer, a projetação ela não termina, o ato de projetar, a gente continua projetando, né? Ter filhos, perder barriga, fazer viagens, além disso, melhorar a nossa ambiência física, né? E isso é um ato de, quer dizer, como o Gramsci coloca, de construção daquilo que a gente pode chamar dos intelectuais orgânicos, né? Então, por exemplo, você vê no processo recente do PDUI do Rio de Janeiro, um processo que não é de projetação, mas é de planejamento, você vê a emergência de alguns grupos, como a Casa Fluminense, né? Exatamente grupos que começam a assumir uma certa identidade, que assume essa realidade da periferização e de
aquilo que o Gramsci ia chamar como a história dos grupos subalternos, ou da história dos grupos invisibilizados. O próprio Gramsci é um homem da Sardenha, né, que chega até a cidade de Turim, uma cidade super industrializada, essa coisa toda, e vai gerar esse discurso, que eu acho que é um discurso super importante. Agora, ele nunca falou de abrir mão daquilo que ele chamava da alta cultura. E o diagnóstico dele, no meu entendimento, é duríssimo, porque ele fala, olha, a luta não é fácil, porque, na verdade, eles têm tempo de problematizar, e nós que estamos numa luta de sobrevivência não temos isso. Então, acho que essa é uma questão também que a gente não pode se afastar da dura realidade. O Glauco mencionou o Pedro Fiore Arantes e a questão da renda da forma, e eu tenho trabalhado muito com Samira o que o próprio Pedro assume como provocador da sua reflexão nesse livro, que é o Jameson, né? O Frederick Jameson, que escreveu 2 textos que, para mim, são muito interessantes, O Balão e o Tijolo, e também A Cultura e a Especulação Financeira. Eu acho que nós vivemos num mundo de hegemonia do capital financeiro. E isso é isso um pouco que o João está colocando, quer dizer, é inafastável, as condições reais são essas. E há por trás disso fetichizações as mais variadas, né, que a Ana coloca, que acho que são importantes ser rompidas, mas que elas determinam, né, vamos dizer assim, a operação desse ofício, né? É super importante que a gente passe a ter uma preocupação exatamente com isso, quer dizer, que está se falando da inclusão, né? E exatamente de um direito à voz aos grupos subalternos, né? Aquilo que o Gramsci fala, a história dos grupos subalternos, que são absolutamente invisibilizados, né? Você vê, por exemplo, outra emergência de um intelectual orgânico interessante no Rio de Janeiro é a própria Marielle Franco, uma mulher que veio, né, da Maré, da favela da Maré, vai se transformar em vereadora e fala assim, bom, no momento que ela se transforma em vereadora, ela passou para o campo dos representantes e tal, não sei o que lá. Gramsci coloca sempre essa questão de que é uma questão que é necessário tomar cuidado com a legitimidade também, ou a permanência dessa legitimidade, para que a gente não se descole do real, né? Para que a gente não se separe disso. Então, eu acho, quer dizer, que a questão da projetação dos vencedores e dos vencidos, que a própria Ana coloca, né? Existe aqui um campo, né, que é um campo da história própria da arquitetura e do seu desenvolvimento, que precisa, vamos dizer assim, passar a contemplar exatamente os grupos subalternos, porque eles têm uma visão disso tudo que não vamos dizer assim, independente ou totalmente autônoma com relação à história da arquitetura consagrada pelos vencedores, entendeu? Há, né, necessidade da gente contemplar essas duas coisas, né? Gramsci falava, por exemplo, de uma figura que eu acho que é muito interessante, que é o Benedetto Croce, né, como um intelectual tradicional que escreveu, e que teve oportunidades muito maiores do que ele, nunca foi preso porque, de certa forma, apesar de socialista, não foi estigmatizado por Mussolini, pelo poder, enfim, não sei o quê, mas ele reconhecia nele uma bagagem cultural que é muito importante da gente não jogar isso fora. Então, eu acho, quer dizer, que nós precisamos desse processo, que acho que é muito interessante, que a Ana trabalha, de uma certa desmistificação, de encontro de uma nova linguagem de expressão, para que a gente exatamente dê voz aos grupos subalternos, mas também essa interação com aquilo que a gente continua chamando, talvez, sei lá, a alta cultura ou o ensino institucionalizado, que a gente não pode negar, vai estar dentro da Universidade Federal Fluminense, como vai estar dentro da UFMG, como vai estar de uma série de outros lugares, porque há essa institucionalização que precisa ser quebrada, mas ela precisa também desse diálogo, entendeu? Então, nesse sentido, é que eu acho que
que a gente precisa retomar um pouco, né, a noção de uma certa totalidade, né, que eu acho que está muito no raciocínio marxista e que é muito importante, né, quer dizer, das interações entre as coisas, de que o novo mundo está para nascer, mas ele ainda não nasceu, ele está embrionariamente, e a construção dele depende dessas ações e operações que nós estamos realizando no nosso dia a dia, mesmo que ela seja um pequeno germe, uma pequena semente, com relação a esse vir a ser, a esse devir, entendeu? Isso aqui é um pouco o que eu acho. Acho que o nível dessa mesa foi muito bom e eu acho que o fator exatamente de ter uma certa perplexidade na diferença entre as várias colocações é que deu uma potência tão grande a ela por conta desses debates aqui que a gente fez. Obrigado. Glauco? Prometo que não vou me estender para dar chance, acho que a Ana está com a mão levantada aí para ela falar também, e outros que eu não estou vendo aqui. Eu queria dar uma parametrizada, ou acho que é parametrizado o termo certo, não é parametrada, que ia ficar muito feio, né? Parametrizada aqui em algumas coisas. Né? Primeiro, me parece, Pedro, que não há uma negação do saber, né, do saber e do nosso campo. Essa discussão, inclusive, Pedro, você me remeteu aos anos 80 da nossa escola, quando você ainda não estava lá, entendeu? Quer dizer, todas as vezes que se colocava uma discussão de se tentar enriquecer, não é, de outros saberes do nosso campo, as pessoas falavam assim, alguns colegas falavam assim, não, mas o arquiteto tem que projetar. E a gente dizia, não, perfeitamente, ninguém está jogando. Você usou, inclusive, uma expressão que me pareceu muito impactante, talvez até para criar um clima, né? Isso é importante, né? A criação do clima. Quer dizer, ninguém quer jogar bebê com a água do banho fora. Aliás, nós nem temos esse poder. A verdade é essa, né? A escola, como um campo imenso de disputas, que tem hegemonias, inclusive, não dá para a gente esquecer que há uma série de hegemonias dentro da própria instituição das escolas, né? Entendeu? Há hegemonias, há subalternizações, se é que existe essa palavra, há invisibilizações também, né? de trabalhos, de correntes, enfim. Então, ninguém quer pegar e jogar fora isso. Não, claro que não. Nós, arquitetos, temos um conjunto de ferramentas e de maneiras de pensar que é claro que tem que ser operado na sociedade. É óbvio isso. Né? Outro aspecto, ainda na linha de se parametrizar, né? Ideologia, pensando em ideologia enquanto visão de mundo, todo mundo tem ideologia. Ideologia, porque não é igual, é claro que aqui não está, nesse espaço aqui não tem, mas a direita sempre fala, né? Eu tenho colegas e ex-alunos que são bolsonaristas, aí eles falam o seguinte, não, eu quero uma discussão que não tem ideologia. Eu simplesmente respondo para ele, olha, essa discussão não vai existir, porque todo mundo tem a sua visão de mundo. Né? Então, ideologia tem isso mesmo. Né? Bom, a propósito disso, eu vou, se o João, que é o coordenador da mesa, não ficar chateado comigo, eu vou fazer duas propagandas aqui. Tem esse livro aqui, Universidade e Luta pela Moradia, que nós publicamos em 2017, e aqui tem um capítulo exatamente sobre a Vila Autódromo. Eu estou citando a Vila Autódromo, mas há outros exemplos, cujo título é O Plano e o Projeto como Instrumento de Luta. Plano e projeto, que houve também projeto ali. Os colegas, eu não sei se acompanharam a implantação dos mega-eventos aqui no Rio de Janeiro. Hoje, o companheiro Eduardo Paes, hoje a gente já está chamando o Eduardo Paes de companheiro, por conta dele. Imagina a que ponto nós estamos chegando, né? Imagina, né? Os colegas de Minas Gerais não vão falar, a Ana não vai falar o companheiro Zema, não. Mas nós temos que falar o companheiro Eduardo Paes. Imagina que a que ponto nós chegamos no Rio de Janeiro, não é mesmo? Bom, e aqui nesse capítulo, como em outros também, mostra efetivamente, só para citar os colegas, nós temos 35 anos de experiência com esse tipo de trabalho, tá certo? 35, desde a década de 80, na época da ditadura. E nós adotamos o conflito como categoria fundante, né, nesse processo. O conflito.
E não à toa, eu não sei se foi a Ana, eu acho, que falou de um curso que ela deu, me parece, quanto disciplina optativa. Ana, nós demos um curso aqui chamado Fundamentos do Planejamento Conflitual, onde tinham alunos da graduação, alunos da pós-graduação e comunitários. E conseguimos dar, bom, enfim, tinham 200 alunos, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, é nessa perspectiva, e com isso a gente não deixou de considerar os conceitos fundamentais, só para os colegas terem uma ideia. Eu dei aula sobre globalização e capitalismo e seus rebatimentos na cidade. É claro que uma linguagem mais palatável, tá? Bom, agora, indo lá para o João citou Habermas, né? E aí me lembrou, João, eu acho que é isso mesmo. E essa relação entre abstrato e concreto. A nossa experimentação ao longo desses 30 anos tem sido exatamente essa coisa. Bom, o que se pensa, inclusive, colegas, a questão da linguagem. Não dá para você pegar simplesmente um projeto, abrir e falar, olha, aqui, essa linguagem a gente entende, nós tivemos que decodificar essa linguagem. Para vocês terem uma ideia, desde o projeto que nasceu o NEPUR, que foi lá na década de 80, que foi uma comunidade em São Gonçalo, aqui um outro município aqui vizinho a Niterói, chamado Comunidade Favela do Gato, que conseguiram, inclusive, a posse da terra. Para a gente chegar nesse diálogo com eles, nós tivemos, na época não tinha, hoje é todo o rol de ferramentas eletrônicas que nós temos. Nós tivemos que fazer história em quadrinho, coisa do gênero, para ter esse tipo, criar situações para eles poderem entender. E na Vila Autódromo nós fizemos isso. E a ideia do projeto enquanto instrumento de luta, foram feitas 4 propostas para a Vila Autódromo, porque o executivo municipal da época, que estava sendo presidido pelo companheiro Eduardo Paes, ele sempre sabotava cada uma das soluções, colocando problemas. E nós colocamos. E ele acabou fazendo uma solução, implantando uma solução que saiu quase 10 vezes mais cara do que a solução que a gente estava propondo. Então, já vimos que racionalidade não existe, especialmente quando se trata de uma racionalidade para si. Quer dizer, não existe, em alguns casos não existe, não é mesmo? Bom, o que eu chamo, e aí eu estou de novo me lembrando aqui do Pedro, o que eu acho que a gente tem que lutar pelo direito à cidade e o direito à arquitetura. Agora, a arquitetura enquanto algo que, ao longo da história agora, nós vamos ter que repensar, nós temos que repensar, mas não negar a alta cultura, nada disso. Não se trata disso, não é neste campo. Como também nós não vamos deixar de ensinar teoria e história da arquitetura. O que não dá para ensinar na época que eu era aluno, que era história como algo estanque, enfim, desligado da sociedade. Então, me parece que é um desafio que essa mesa daqui, eu caí aqui meio amanhã. Aliás, eu convido vocês, o João vai achar muito ruim comigo agora, porque eu vou apresentar mais um livro, que é o último livro que nós produzimos, Universidade, Lutas e Conflitos Urbanos, saiu esse ano, e eu convido os colegas, aqueles que tiverem, enfim, paciência e interesse, amanhã assistirem um trabalho que eu e, na realidade, o Henrique, é um aluno, um orientando meu de doutorado, chamado Arquitetura e Heteronomia, repensando os primórdios do modernismo no Brasil, a partir de contribuições de Pierre Bourdieu. Eu acho que é isso, gente. Enfim, desculpe se me estendi, mas eu acho que é importante e rico esse diálogo, porque... E a gente poder ter esse diálogo aqui, né? Seria interessante se a gente pudesse ter esse diálogo quase que no cotidiano nas nossas escolas. Mas, enfim, as demandas são muitas, né? Desculpe, João, se me estendi. Não, obrigado, Glauco. E acho que é isso que você está dizendo mesmo. Se tem alguma vantagem nesta porcaria de tela plana, é o fato da gente se confraternizar com os companheiros do seu prefeito aí. Por favor, Ana. Bom, um pouco que eu ia falar era levantar isso que o Glauco já levantou, sabe? Que eu acho que a gente não está... existe uma lógica dominante, que é da alta cultura. O fato da gente questionar e colocar outras lógicas funcionando, operando, né? E tentar trazer isso não significa que ela vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando muito também no Léger, lá no século XVIII, quando começa a implementar
essa lógica do projeto, ou consolidar essa lógica do projeto como projetar só a aparência do edifício, e falando assim, não precisamos preocupar, não, porque os arquitetos sabem construir, mas isso não é importante. Só que os arquitetos sabiam construir naquela época, então você podia focar na recepção e no uso, ok, só que aí tem uma perda dessa cultura que vira um grande problema quando os arquitetos agora não sabem mais construir, a gente fica lá desenhando a cereja do bolo, né? Então, essa retomada dos processos de produção, ela é fundamental, e o questionamento da alta cultura do ponto de vista só da firula, da arquitetura ser encarada como a história dos vencedores, que só pensa na aparência do edifício. E como que a gente tenta quebrar com isso, né? Não é ignorar que tem uma cultura arquitetônica de jeito nenhum, mas separar o joio do trigo, né? Que cultura da arquitetura é essa? Assim, a gente não está interessado no enfirulamento da arquitetura, ou na aparência, ou no desenho pelo desenho, enfim. Acho que é muito por aí mesmo. E acho que quando o João estava falando, né, dessa coisa do... e aí uma provocação, né? Será que precisa do movimento social separar, entender a diferença do arquiteto para o engenheiro, ou precisa da gente parar de separar as disciplinas em caixinhas, né? E de pensar que o que interessa é uma produção do espaço que tenha características que são interessantes. Porque quando a gente começa essa fragmentação e fala assim, isso se ensina na escola de arquitetura, isso se ensina na escola de engenharia, isso se ensina no curso de ciências sociais, isso se ensina em X. Eu tenho um incômodo tão grande com isso, porque do mesmo jeito que eu gosto muito, né, inclusive eu vim fazer arquitetura por conta das exatas, né? Eu não vim fazer arquitetura por conta das ciências sociais. E aí, de repente, isso passou a ser muito mais importante. E eu acho que a arquitetura ainda hoje é um curso, eu acho que em todas as universidades, que congrega muita coisa, né? Que não fragmenta tantas coisas em caixinhas, assim. Então, se a gente começar a questionar um pouco será que a gente precisa de manter essa lógica dominante, desse jeito, dessa epistemologia eurocêntrica que a gente reproduz, né? Iluminista, no máximo, e que eu acho que pauta muito essa escolarização, o próprio modo de produção capitalista, ele é inquestionável por conta disso, muitas vezes. Trabalhar mais dialeticamente mesmo, né? E essa coisa de pensar muito nos trabalhos das conexões, né? A gente já deu uma disciplina também que chamava Conexão Morro-Asfalto, que era com grupos dos movimentos e muita gente da favela que nem estava classificado como movimento. A gente trabalha muito com a ideia de grupo socioespacial, que a gente chama de grupos não organizados. Óbvio que eles têm organização própria, mas não são grupos que são organizados institucionalmente, né, para demandar nada. Então, assim, é muito legal quando a gente está trabalhando com isso, essa ideia do diálogo. E aí, um pouco assim, finalizando, assim, eu fico muito pensando na ideia do Paulo Freire de conscientização, que eu acho que é um termo um pouco ruim, mas é de pensar que não existe possibilidade da gente pensar só no intelectual orgânico, né, como o Pedro fala, sem a gente pensar que precisa de um processo de formação desse intelectual orgânico a partir do que o Gramsci está propondo lá, que é olhar para essa outra história, né? E esse intelectual orgânico, ele não brota do nada, assim, ele está ali, ele é uma construção também a partir de uma consciência muito fortemente política que tem uma dominação e que essas pessoas estão ali como dominadas. Claro que tem os intelectuais orgânicos também da classe dominante, né? Mas o que me interessa mais é essa constituição dessa intelectualidade orgânica que sei lá, se a gente chama dos vencidos, ou dos dominados, ou dos subalternos, ou do que for, né? E como que a gente consegue ir fazendo esse movimento hoje, né, no modo de produção capitalista? Eu não vejo muito como a gente fazer isso sem começar a questionar a própria base do enfeitiçamento, né? E que ela é uma base do processo educacional, é uma base da própria cultura arquitetônica que se instaura, se estabelece nas nossas escolas. Então, assim, esse questionamento ele é crucial, não é para jogar fora, mas é para entender de onde que vem a dominação, né? E o que a gente está reproduzindo.
Então, assim, ter consciência do que a gente reproduz já é um micropasso, né? Nesse movimento de mudança para a gente poder vislumbrar a transformação de fato, né? Que quando a gente começou a olhar para essa coisa dos movimentos sociais, né? Então, o MST, especialmente, conquista a terra e perde a força, e aí, assim, enquanto está acampado, tem uma puta mobilização, e depois que passa a ser assentamento, meio que morre a mobilização. Estou simplificando muito, né, óbvio. Mas isso é muito legal de pensar assim, por que isso acontece, né? E a gente começou a ter uma pista que isso acontece porque a gente está encarando a conquista da terra ou da casa como fim, e não como meio para a transformação social. E nós não estamos encarando a derrubada do modo de produção capitalista como um fim. Ela entra ali como, isso é um problema, a gente tem que questionar, mas ela escorrega e na hora que você adquirir a casa, pronto. Continua sendo um pequeno incômodo, não é tão grande, mas então tá bom, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que é muito importante a gente começar a trazer mais para as disciplinas, para os ambientes de extensão e para essa mobilização, né? Para a gente ficar reproduzindo isso o tempo todo. Sei lá, a gente fica fazendo várias tentativas nesse sentido, né? E só lembrando a coisa trazendo um pouco o Flusser, né, de volta, que a gente trabalha muito com ele, vejo que tem vários problemas com ele enquanto autor, mas ele trabalha a ideia de diálogo como intersubjetividade. E muito na lógica de responsabilidade um design responsável, né? Ele vai chamar a responsabilidade no design dessa intersubjetividade, ele vai falar assim, é uma forma da gente obstacularizar. Todo design é um obstáculo para remoção de obstáculo, né? Então, a gente sempre tem um problema e a gente desenha alguma coisa para amenizar ou tirar aquele problema do caminho. Quando a gente faz isso, a gente cria outro obstáculo, e geralmente a gente cria um obstáculo maior ainda, e a gente vai só perdendo a noção do tanto que a gente está entrando cada vez mais nessa sociedade do consumo, sem conseguir entender de onde que isso vem, né? Então, essa coisa de obstacularizar ao mínimo quem vem depois da gente, eu acho que ter isso em mente já é uma coisa assim, maravilhosa, sabe? A gente consegue transpor essa ideia do projeto pronto e acabado, do obstáculo, para essa ideia da interface, que faz com que as pessoas caminhem um pouco mais junto, né? Então, era um pouco colocar essas reflexões aí também. Ô, João, antes de você passar a palavra para o Pedro, desculpa, só lembrar que você falou dos seus gatos. Eu vi o gato sentado para mim, à sua esquerda, e falei, será que aquilo é um pôster? Mas aí o gato, que tem todo um movimento, aí ele mexeu a cabeça. Falei, não, é um gato mesmo, não é um pôster, não. Eu falei isso agora. Desculpa aí, só para... Ô, gente, só que eu esqueci de... Hoje a gente vai lançar não, também... Espera aí. Essa fala é minha, não vem, não. Eu não sou o William Bonner, mas eu vou me dar o direito de resposta porque a Ana me citou. Eu só queria deixar claro, Ana, que assim, esse é um passo, né, da diferença. Você sabe muito bem que um dos livros que vão estar sendo lançados hoje trata justamente da contradição, né? Então, que é o livro A Construção do Desenho Clássico, do Sérgio Ferro, né? É um livro publicado pelo MON, né, do qual eu tenho a honra de fazer parte do conselho editorial. Então, esse livro e o livro também novo, né, da Ana Paula, junto com a Silke. Agora você pode mostrar o livro. Moradia e Outras Margens. Moradia e Outras Margens, são 2 volumes, e a gente está trabalhando com... Desde 2004, são vários textos que vão construindo essa passagem dessa crítica, que no início ela era muito ingênua ainda, com base só na recepção. Qual é a editora, Ana? Desculpe. É a editora do MON, é o Morar de Outras Maneiras, que é o João Max faz parte também. É um selo editorial da Escola de Arquitetura da UFMG, da editora da Escola de Arquitetura da UFMG. Obrigado. Mas aí hoje a gente vai falar mais dele. Assim, Parabéns dos 2 volumes. Só para completar, quando eu falo da distinção, né, assim, criar essa diferença, né, porque assim, é um pasticho, né? Essa coisa, você é engenheiro, arquiteto e tal. Assim, primeiro a gente precisa distinguir, né, para poder saber uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas, na perspectiva também de um caminho que vai da multidisciplinaridade para a interdisciplinaridade, para a transdisciplinaridade, que é uma coisa que a Marilena Chauí também defende, é justamente essa diluição, essa dissolução, vamos dizer assim, dos ofícios, né? Dessas habilitações, né? Justamente nessa perspectiva de uma atuação que, assim, incomoda muito a gente também, por um outro lado, né? Assim, todos os programas públicos de assessoria técnica falam assim, não, então tem que ter o técnico social. E eu não sou um técnico social, porra. Assim, meio que absurdo, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, acho que essas coisas justamente, né, estão dentro desse percurso. Mas, João, enfim, qual é o nome do livro? É Pedro. A Construção, o quê? A Construção? Do A desenho construção clássico. do desenho clássico, hoje, às 16 horas, né, tem um lançamento, né, desse livro junto com o Sérgio Ferro. Né? Ele vai dar uma palhinha. O livro é do Sérgio Ferro e ele foi publicado pelo Grupo MON, né, selo da FMG. Seção 6, João. Oi? É a seção 6 de vocês. Seção 6, eu não tenho esses A nomes. Cissa não colocou estão. aqui no chat. Beleza. A construção do desenho clássico, que é o Sérgio Ferro e a Sil que fez a edição, e enfim. E o outro, Morar de Outras Margens, volumes 1 e 2. Isso. Foi um na sequência do outro, 16 horas, depois 16h30, o lançamento dos 2 livros. Pedro, desculpa caçar sua fala. Por favor. Não, tudo bem, eu levantei a mão, porque, na verdade, eu esqueci de fazer uma menção que o João mencionou o Habermas como o arauto do diálogo e tal, né? Que foi um autor que também trabalhei bastante, mas que eu acho, assim, sua posição, né, com relação à racionalidade intersubjetiva me parece muito idealista, né? Quer dizer, não reconhecer que a nossa sociedade está clivada por diferenças, né, por discursos de micropoder, né, que está tão disseminada nela, é uma coisa que a gente precisa também reconhecer. E daí a possibilidade, exatamente nesses trabalhos, né, de fomentação de ouvir o outro, né, da explicitação dos seus desejos, né, acho que é super importante essa questão, né, quer dizer, de você começar a ver que nossa sociedade ela opera dentro dessas relações de poder e tal, então, né, o técnico, né, é visto de uma determinada forma, né, a gente precisa desconstruir isso tudo para exatamente conseguir ouvir. Agora, eu acho também que essa projetação ela não cessa, quer dizer, inaugurada a obra, e talvez aí esteja o cerne da questão, e para nós que conhecemos, né, já trabalhamos, eu trabalhei muito com favela bairro, com essas coisas todas, a gente sabe que ao se conseguir determinados objetivos, as sociedades humanas, de uma determinada maneira, começam de novo a um processo de projetação que é contínuo, né? E ele não se terminou ali. E acho que aí é que está a questão que a Ana coloca, que acho que é muito importante, né, do MTST e tal, e que são experiências que eu também já participei, é de manter essa mobilização e, de certa forma, essa autoconstrução dessa cidadania, né? Que ela é super importante de estar sendo constantemente, né, tensionada, exatamente lutando por isso. Eu acho que a gente tende a ter uma sociedade, né, que ela é muito competitiva e não colaboradora, né? Inclusive a própria academia, com esses parâmetros da CAPES, essa coisa toda, ela se pauta muito por uma produção que me parece muito quantitativa e não qualitativa, né? No sentido de exatamente ver as pessoas produzindo, mas não se avalia muito bem a qualidade. Então, nós próprios, né, estamos num sistema de produção que me parece um sistema bastante alienado, e que eu acho que é a questão central que a Ana coloca. A alienação
ela perpassa a sociedade, assim como a ideologia que o Glauco falou, ela perpassa a sociedade toda, inclusive nós professores, entendeu? Inclusive nós acadêmicos, né? Porque volta e meia os programas são pautados, né, por essas questões que me parecem assim um pouco no final abarcadoras desse real, né, ou dessa totalidade, entendeu? Mas elas são clivagens sempre desse real, né? Obrigado aí. Meninas, Gente, só uma pergunta, Igor. Glauco, o livro está disponível? Sim, o livro está disponível. Está ouvindo? Tô. Sim. O livro está disponível, tá? A editora Consequência, e a qualquer coisa, eu vou colocar meu e-mail aqui, qualquer coisa você me avisa, que aí eu vejo, vou colocar aqui Tá no chat. joia. Tá. As meninas colocaram aqui no chat também o link para o selo editorial do MON, e aí lá também está disponível o PDF, tanto do Sérgio Ferro, quanto do Canteiros da Utopia da Silk, e também Tá aqui, do peraí, Moradia e beleza. Outras Margens, os dois. Tá, deixa eu colocar aqui. PDF do de Outras Margens ainda não está, mas eu imagino que vai sair por agora. Eu acho que a Ana e a Silvia estão escondendo alguma coisa de mim que não me mandaram ainda esse livro. Aliás, né, gente, eu tenho uma Ô, perplexidade aqui João, para o compartilhar PDF, com ó, ele vocês. ficou pronto essa semana, por Eu conta tenho uma da perplexidade para compartilhar aqui com vocês, que assim, capa. o Carlos Nelson dos Santos, o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre são mais ou menos contemporâneos. No entanto, Sim. eles estão separados de 450 quilômetros de distância e não há menção nas obras deles, que eu conheça, a um e a outro, né? É interessante essa história, porque eles abordavam a questão da arquitetura, era aquela geração pós-Brasília, né, de certa forma, e que tinha um questionamento muito forte com a forma de se realizar a arquitetura no Brasil, a partir exatamente de Brasília, e eles, separados de 450 quilômetros, mencionam outros autores e não a si próprio. É interessante isso. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Acho que foi muito proveitoso, apesar da aparente desconexão entre os textos, mas assim, é sempre um exercício muito grande. A hora que a gente monta ou fica responsável, né, pelas sessões, e a gente olhando os textos, falando, como é que eu junto isso aqui com aquilo ali, né? Enfim, mas acho que foi bastante proveitoso. A gente tem Samira, as meninas, as Marias, Maíra, Igor, querem complementar alguma coisa? Se não, a gente... Quero só agradecer mesmo. Agradecer a oportunidade do diálogo. Pois não. Já que estamos falando sobre diálogo... Nossa, é raro, né, Tá ter bem, mesa então. em Anapark que a gente consegue discutir. Geralmente é só Pois é. delivery, assim, né? Muito bom. Foi bom mesmo. Então tá bom, gente. Esperamos encontrá-los novamente hoje no final da tarde no lançamento dos livros. Tá joia. Nos falamos. Obrigado, Glauco, pela participação e contribuições aí. Pedro. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, Até mais. gente. Obrigada demais. Obrigada, Samira. gente. Tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Abraço a todos.